Turma, vou chamar a Aline agora. A gente falou de cultura pra caralho, né? Então, assim, se ela não convencer vocês, fudeu. Então, agora a pressão nos ombros dela. Manda ver, Aline. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, me desculpa pela voz. Lollapalooza, olha o Lollapalooza. Não é o Lollapalooza, quem dera. Eu estive 2 dias em planejamento e ar-condicionado, esse calor, mudança de tempo. Mas eu espero, estou muito confiante de que o conteúdo vai suprir a voz, tá? Então vamos nessa. Vamos lá. Vou falar um pouco de cultura como bússola. E por que bússola, gente? A cultura hoje direciona o comportamento de mais de 5 mil pessoas. Então, a cultura é, sim, a bússola. É como a gente faz as coisas. É como a gente alcança as nossas metas. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Qual que é a receita de sucesso do iFood? O que vocês acham que é a receita de sucesso? Afinal, o iFood é uma empresa que tem pouco mais de 10 anos, é sinônimo de pedir comida. E qual que é a receita de sucesso? É uma ideia brilhante, um fundador jovem, investimento? Não. A receita de sucesso do iFood são pessoas, tecnologia e cultura. Sem esses 3 ingredientes, ou com esses ingredientes separados, o iFood não acontece. Eu vou falar hoje agora só de cultura, a Mari vai falar depois de pessoas, o Gurgel falou bastante aqui de tecnologia, de inovação, mas queria que vocês ficassem com isso na cabeça. E qual que é o papel de cultura na história do iFood, nesses pouco mais de 10 anos? Queria fazer uma viagem no tempo com vocês. Então, assim como o Diego trouxe, né, o iFood foi se moldando. Então, eu queria voltar lá para 2011. Lá para quando o iFood era uma empresa de 20 pessoas. O iFood era uma empresa de 20 pessoas, deixa eu vir para cá para vocês verem a foto, num escritório lá na Vila Olímpia. Quando o iFood, em 2011, o iFood era o Disque Cookie. Alguém sabia disso? Sim, né? Porque não? Ninguém sabia? O Disque Cookie, gente, era uma revistinha impressa que reunia vários restaurantes e você ligava para uma central, que era o iFood, para fazer o seu pedido. Nessa época, a cultura já existia. Era empreendedora, eram 20 pessoas querendo crescer, né? Eram 20 pessoas buscando inovar. Tanto é que em 2012 a gente inovou. A gente trouxe o aplicativo que vocês conhecem. Não necessariamente o que vocês conhecem, né? Porque esse aplicativo aqui está, né, bem nos primórdios. Ainda bem, porque a inovação fez com que hoje você peça por áudio, né? Então, assim, a gente evoluiu muito nesse sentido. E não só nisso. A gente fazia 12 mil pedidos por mês. A gente passou a fazer 73 mil pedidos por mês. Então, essa era a foto do iFood em 2011 e 2012. Quando a gente vai para 2013, o iFood tem um investimento maior. A Movile, que é uma empresa que investe em empresas de tecnologia, cujo fundador é o presidente hoje do iFood, o Fabrício, fez um grande investimento no iFood. Só que não foi o aporte apenas que fez com que o iFood crescesse. Foi um modelo de gestão. Muito do que o Marcelo trouxe aqui, acabou de trazer. Eu não vou me estender muito, né, porque acho que foi um banho de modelo de gestão, mas, basicamente, o iFood tinha um norte, tinha um sonho grande, para onde a gente quer ir. Antes era empreendedorismo, inovação, agora a gente começa a colocar resultado, meta. E, nesse sentido, olha que interessante, primeiro investimento da Movile, a gente tinha 113 mil pedidos por mês. Depois do modelo de gestão aqui, a gente triplica o número de pedidos por mês. Porque a gente está com a empresa na mesma direção, então as pessoas elas começam ali a entender qual que é o foco, para onde todo mundo tem que ir, poucos objetivos audaciosos, né, o 80-20 que a gente falou. E aí, olha aqui, não sei se todo mundo consegue ver, de 2011 a 2014. Olha a evolução do número de pedidos.
animal, né? Quando a gente olha para 2014 a 2018, a gente teve grandes transformações nesse ano. Então, a gente passou por 2 fusões, a gente alcançou o primeiro 1 milhão de pedidos e a gente implantou um modelo logístico, né? Antes, o iFood ele era um marketplace de restaurantes. Depois, a gente implantou um modelo de logístico também. E a cultura era esse slide. E a cultura em um slide, né? Como que, óbvio, era uma empresa que estava crescendo, era uma empresa que estava... Mas a cultura tinha que ser mais que um slide, né? Então, no final de 2018, a gente já era líder de food delivery na América Latina. A gente dobrou de tamanho. E a gente tinha 800 food lovers. Food lovers é um nome carinhoso que a gente chama o público interno. Então, lembra das 20 pessoas lá no escritório em 2011? Olha que crescimento acelerado. A gente recebeu um novo aporte, mas a gente ainda tinha um problema com a cultura, que é o que o Diego falou. É a dor do crescimento, né? A gente vai crescendo, mais pessoas, a cultura ela precisa ser sempre muito forte. E a cultura vigente não tinha identificação, não tinha vivência. A cultura era só um slide. E aí a gente fez algumas entrevistas, a gente conversou com o presidente, com as altas lideranças da época, para tentar tirar essa cultura do slide. A gente queria que essa cultura, ela de fato, fosse percebida. E a gente criou esse acróstico, que basicamente é o I'm a Lover, que a gente chamava na época. Cada uma das letras correspondia a um valor. Então, eu não vou citar todos eles, porque aqui no iFood, o que você está lendo pode ser desatualizado. E é desatualizado. Não é a nossa cultura atual, tá, gente? Então, ela faz parte da nossa história. Em 2019, né? Então, 2018, a gente conseguiu aterrissar a cultura. Final de 2018. 2019, a gente precisava contar, a gente precisava comunicar o que era a cultura. E aí, a sede que vocês estão hoje, em 2019, ela era aqui, é isso aqui, ó. Ela poderia ser o escritório de um banco, ela poderia ser, sei lá, uma indústria. Não tinha identidade nenhuma, não tinha DNA, não tinha nada. E aí, gente, longe de mim, cultura não é só isso, mas cultura também é isso. Os símbolos são muito importantes para a cultura. E aí a gente passa dessa parede cinza para uma parede com propósito, estimulando que as pessoas compartilhem seus sonhos, porque o iFood nasceu de um sonho. A gente vive o sonho grande, a gente sempre quer ir além. E a gente tem o Museu da Comida aqui, que a gente relembra como era a vida antes do iFood. E a gente também traz elementos das ruas, né, para conseguir conectar o nosso público interno. E, na sequência, a gente fez uma série de iniciativas. A gente precisava comunicar a cultura, né? A cultura precisava ser percebida, precisava ser conectada. Então, a gente passou a falar de cultura nos principais eventos e rituais da companhia. Então, o iFood Share, que já foi citado aqui algumas vezes, é o evento que a gente fala muito de cultura, a gente fala muito de negócio, a gente redireciona a companhia. Então, é super importante que a gente trouxesse a cultura, esse novo direcional. Além disso, a gente fez uma série de iniciativas, reconhecimento, talks, para falar de cultura. Só que a cultura também não é só comunicar. As pessoas precisam perceber a cultura nos processos. E aí a gente começou a fazer esse depara de cultura para tudo. Afinal, quando a gente olha para fit cultural, o iFood é para todas as pessoas, mas não é todo mundo que dá match com o iFood. Então, a gente precisa ter um fit cultural extremamente adequado com os comportamentos que a gente espera, com base nos nossos valores. Quando a gente olha para a avaliação de desempenho, a gente não olha só performance. A gente quer saber o como que as pessoas chegaram lá. Então, é fundamental que a gente tenha cultura também nesse processo. Modelos de gestão, nem se fala. E o onboarding, né, o primeiro dia das pessoas na empresa. Elas precisam sentir, viver, conversar com as pessoas que vivem a cultura hoje.
tudo bem. Até aí, putz, que alívio, né? Tudo certo, os processos, cultura comunicada, materializada. E aí todo mundo sabe que 2020 a gente teve a pandemia. E em 2020 o iFood ele passou a ser um serviço essencial. E a nossa cultura precisou ser ajustada, mais uma vez. Mas não ajustar os valores, a gente precisava ajustar o foco. E a nossa cultura, ela, em 2020, ficou muito focada em pessoas e no ecossistema. E por que no ecossistema? A gente precisava ajudar os restaurantes que precisaram fechar os salões a se manterem abertos. A gente precisava prover renda para os entregadores, afinal a taxa de desemprego estava crítica. E a gente precisava também apoiar os nossos clientes, né? Levar comida, mercado, enfim. E quando a gente olhava para dentro de casa, a gente precisava cuidar das nossas pessoas. Então, como que a gente falava sobre saúde, bem-estar, desenvolvimento? As pessoas estavam tensas, ninguém sabia o que ia acontecer, e a sociedade precisava do iFood. Era um momento fundamental. Porque você podia simplesmente, em 2020, ter só dito, pessoal, vocês vão ficar em casa, recebam os computadores e está tudo bem. Ou seja, a gente não falava de questões psicológicas, como estão aqui nesses primeiros elementos. A gente não falava da captura de informações de uma forma ultra descentralizada, porque, via de regra, as pessoas estavam aqui. Então, de um dia para o outro, a gente teve que adaptar literalmente todo o ferramental da empresa para dizer, cara, eu preciso resolver outras coisas. E aqui volta para o ponto do OKR, que eu falei, a gente faz muita gestão de mudança. Esse é um ótimo exemplo. Você vê, eu não estou mudando a minha cultura, mas eu estou pegando ela e dizendo, isso aqui agora eu vou fazer desse jeito, mais referenciado nela. Isso aqui eu vou fazer desse jeito, agora diferente, mais referenciado nela. Se a gente não agisse dessa forma aqui, o que ia acontecer é que 1, 2 anos depois, as pessoas que olham para o caixinho dourado, nem quente, nem frio, mas certinho, iam dizer, não. Na prática foi só quente, foi só difícil, foi só foda. E aí tem um questionamento sobre o quão genuíno de fato você é. Então, vejam, pessoal, que isso aqui tudo, em última instância, para uma pessoa com uma cabeça financeira, é sinônimo de custo. Eu nunca falei com a Aline sobre isso. Nunca liguei para ela, nunca liguei para o time dela para falar, pô, tá foda isso aqui, hein, vocês estão gastando demais. Porque, de novo, eu volto para o bom senso. De novo, a gente volta para a compreensão do que é importante naquele momento. E isso, para mim, de novo, assim, é um exemplo muito forte de cultura, de agilidade, de comunicação. A gente está falando de uma empresa que ainda contratava aqui por mês 200 pessoas. Não sei se você lembra o número melhor, era mais ou menos por aí, né? 200, 300 por 200 semana. Por semana. Por semana. Nessa época aqui. 200 pessoas por semana. Hoje não são umas 100, 150? Umas 150 por mês hoje, por mês, tá? Por mês. Então, assim, eu queria muito que, em especial para aqueles que eventualmente olham e falam, nossa, que frescura, momento zen. Não é frescura, é respeito à cultura. Ah, minha cultura não tem isso, então beleza, não faça, está tudo bem, obrigado. A nossa tem esse equilíbrio. Em especial porque, você vê, a Aline mencionou uma palavra importante aqui, que é ecossistema, e nisso ela mencionou o restaurante e o entregador. Então, se eu não sou capaz de me adaptar para dar um suporte diferente num momento difícil para o meu colaborador, o que eu vou fazer com o cara do restaurante e do entregador? E aí, de novo, você volta a tocar no tema de legitimidade. Você não tem consistência. Então, olhem muito essas mudanças sob essa ótica de você manter a consistência, a legitimidade que a sua cultura tem ao longo do tempo. Boa. E aí, na sequência, falando de novo de conexão, a nossa cultura também fala de colaboração, conexão. E todo mundo estava em casa, né? E a gente, o share, que é semestral, na época da pandemia, ele passou a ser realizado 4 vezes por ano. Porque a gente precisava direcionar a empresa, a gente precisava trazer contexto, a gente precisava dar visibilidade em relação a onde a gente estava indo. Só que o share foi diferente também. A nossa cultura fala de adaptação. E a gente sabia que as nossas pessoas, assim como a gente, né, era um período difícil. Então, a gente trouxe mais leveza, a gente mudou o tom da comunicação.
a gente trouxe o Rafael Portugal para fazer piadas, para trazer leveza para um momento extremamente desafiador e difícil. Olha, aqui tem um ponto que eu acho super legal aqui, e eu vou pegar o Fabrício como um grande exemplo. Eu sempre costumo dizer que o líder é aquele que tem a responsabilidade de fazer a primeira mudança. Se no momento em que a gente fala, pô, você vai ter que agora inclinar a curva para cá, é a primeira pessoa que tem que fazer isso. E eu queria dar um exemplo aqui. Vocês estão vendo aqui o Fabrício numa foto aparentemente divertida, com o Rafael Portugal ali, ele com um certo sorriso no rosto. O Fabrício é uma pessoa introspectiva. O Fabrício é um engenheiro. O cara é apaixonado em tecnologia, que entende muito de tecnologia e é introspectivo. O típica pessoa de tecnologia. Mas na hora que ele sobe nesse palco ou vem para essa tela, eu duvido que você ache que ele é introvertido. Por quê? Porque ele tem a consciência do papel dele para sustentar a cultura. Então, nesse momento, o Fabrício é o cara que teve que vir fazer brincadeira, que teve que rir com o Rafael Portugal. E parte do trabalho da Aline, de todo o time dela, é exatamente trazer esses guidelines. O típico executivo brasileiro diria, não vou fazer, não é meu estilo. Ele não. Ele falou, é isso que precisa agora? Gente, de novo, eu estou falando de uma pessoa introvertida. Uma pessoa que não faz isso no seu dia a dia, que não quer fazer isso, ele tem o perfil dele. Mas ele foi lá e fez. E isso, para mim, é um exemplo muito forte de manutenção de cultura. Se a liderança não é capaz de fazer esse ajuste, você não é capaz de fazer essas mudanças e sustentar as coisas por tanto tempo. Perfeito. E o Fabrício, e nesse momento, o Fabrício, ele se mostrou, ele evoluiu muito aqui, né, Diego? Demais, porque ele viu a importância, né, que ele tinha que ter na liderança desse time. Então, e 2020 foi um ano que mudou muito a forma como a gente enxergava as coisas e até o futuro. Então, 2021 foi um ano de a gente rever um pouco a cultura e o propósito, porque a gente entendeu o papel que o iFood tinha na sociedade. Então, aqui era o nosso antigo propósito. A gente falava exclusivamente da gente, do iFood e do negócio. Revolucionar o universo da alimentação por uma vida mais prática e prazerosa, com 8 valores. Em 2021, a gente coloca mais responsabilidade para o iFood social. Então, além de a gente mudar o nosso propósito para alimentar o futuro do mundo, a gente assume compromissos sociais de educação, meio ambiente e inclusão. Compromissos públicos. E a gente coloca, ao invés de 8 valores, a gente reduz a nossa cultura para 4 valores. Eu queria dar um exemplo prático de como sou, porque para muitas pessoas, as pessoas olham esse negócio de propósito e falam, merda, tá uma frase bonitinha lá. Cara, quem acha isso, precisa ler mais psicologia. Cara, isso aqui é o que deveria te guiar e você deveria responder a isso. Então eu vou dar um exemplo prático aqui que muitos de vocês não sabem. Vocês sabiam que as entregadoras do iFood têm direito à licença maternidade? Isso vem de você compreender isso. Porque antes eu não estava falando disso. Antes eu estava falando sobre revolucionar o universo da comunicação. Isso vem disso. Alguém sabia aqui que o iFood, só esse ano, forma 10 mil entregadores no ensino médio? Isso vem disso. Então, isso é para entender assim, o que para muita gente talvez pareça uma bullshitagem só de um slide, não. Por quê? Porque se a liderança não for a primeira a entender e mudar, ela começa a matar a sua cultura. Não tem espaço para isso. Não tem espaço para isso. Então, vocês vejam, nessa discussão toda, por exemplo, que existe sobre a regulação dos entregadores, é raro, ou pelo menos eu não me lembro, na verdade há 5 anos, pelo menos, de você ver os entregadores em massa dizendo, temos um problema, não temos lá o padrão mínimo, não temos a cidadania. Não. Por que não? Porque a gente entendeu isso. Cara, isso faz uma diferença enorme. Sem esse guia, que muita gente não percebe, até que ele esteja escrito, a gente talvez ainda estivesse fazendo do jeito que a gente fazia antes. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. O entregador no iFood hoje, que trabalha 6 a 8 horas por dia, 5 a 6 dias por semana, que é mais ou menos um padrão de CLT, em termos de horas, ele ganha líquido das despesas da moto
2 salários mínimos. Sabe quem ganha 2 salários mínimos no Brasil, pessoal? 30% da população. 30% da população ganha 2 salários mínimos. Sabe de onde vem isso? Dessa frase. Porque o time de logística, que era um time pragmático, data-driven, racional, otimizador de frota, fala, opa, peraí, eu preciso então adicionar um parâmetro no modelo de IA que diz eu não posso reduzir o nível desse ganho mínimo que me permita chegar nesses 2 salários mínimos. É esse tipo de frase que começa a ser desdobrada de forma específica para pessoas e áreas que faz esse tipo de mudança. Ou vocês acham que a gente se reúne numa sala e fala, vamos listar tudo o que vai fazer melhor para as pessoas, e fica ali meia dúzia de pessoas listando as coisas. Isso acontece de forma natural. A gente reajusta o ganho mínimo do entregador todo ano pelo salário mínimo. Eu não tenho obrigação legal de fazer isso, mas eu faço. Sabe de onde vem? Vem dessa frase. Então, para quem acha que isso aqui é bustagem, precisa estudar psicologia. Você não consegue movimentar grandes quantidades de pessoas sem definir perspectiva. Leiam livros que falam sobre isso. Leiam Paradoxo de Stockdale para entender isso. Sem perspectiva, você não consegue evoluir massas de pessoas. Perfeito. E assim como a gente muda o propósito, né? Assim como a gente muda um pouco a nossa missão, a gente também muda os valores. Então, aqueles 8 valores que eu falei para vocês, esqueçam que esse material já está desatualizado. De fato, eles se tornam 4 valores. Então, empreendedorismo, aí esses são os atuais. Empreendedorismo, resultados, inovação e all together. Só que assim, ainda bem, o iFood continuou a crescer muito. E a gente começou a lidar com um desafio diferente, que foi a dor do crescimento. De novo, ainda estavam entrando muitas pessoas e a gente tinha uma nova complexidade na mesa. Antes, o iFood era uma empresa única. Então, a gente tinha um só negócio e a gente tinha 2.000 food lovers. Várias apostas para o crescimento, mas um só negócio, um só presidente. Depois, várias BUs. Então, dentro de cada uma dessas BUs, a gente tem novas lideranças, novos presidentes. Com o aumento dessa complexidade, como que a gente escala a nossa cultura? Como que a gente não cria subculturas? Como que a gente contrata as pessoas certas? Como essas lideranças individuais de cada uma das BUs, elas guiam os comportamentos corretos? Então, foi aí que a gente criou o jeito iFood de trabalhar. E o que era o jeito de iFood de trabalhar? A gente não mudou a nossa cultura. A gente tangibilizou ela em alguns comportamentos. Empreendedorismo, resultados, inovação e all together. Essa é a nossa cultura. Mas eu tenho certeza que todos vocês ouviram aqui hoje as pessoas falando de sonhar grande, de priorizar 80-20, de ambidestria, de cachinhos dourados, de Lego. Não, a cultura de vocês é linda, não tem, claro que tem problemas. E se não tiver, a gente vai procurar, a gente gosta de resolver problema. Então, a gente precisa alinhar ainda os processos de people e do iFood à cultura. Né? A gente tem oportunidade, os princípios são recentes. Como que a gente olha para isso? O modelo de trabalho, como que a gente pluga mais a cultura dentro do modelo de trabalho? De novo, a gente tem princípios com baixa percepção de vivência. Onde está o erro? Onde a gente está errando? O que não está dando certo? E a manutenção da cultura versus o crescimento do iFood, que foi o ponto que a gente falou bastante durante a minha apresentação dessas mudanças ao longo do tempo. Mas, gente, eu falei bastante. Queria mostrar um vídeo para vocês que tangibiliza um pouco mais a cultura. Esse é o nosso sonho grande, alimentar o futuro do mundo com comida, com educação. Você acredita que eu terminei meu ensino médio aqui pelo iFood? Com impacto social positivo, com o meio ambiente. Desde 2021, todas as entregas do iFood já têm suas emissões compensadas. E realizamos mais de 121 milhões de entregas com Modais Link.
Sonhar grande, a gente precisa ter obsessão pela excelência. A gente já formou 3,5 milhões de pessoas. Mais do que ter sonhado o Grande Cometa, a gente acreditou, buscou o número. Mais de metade dos alunos premiados que foram meninas e crianças negras que tiveram esse recorte e foram premiadas ali na Maratona Tech. Empreendedorismo. Isso é empreender, isso é repensar a forma como a gente faz as coisas. Nós queremos ser uma empresa de 100 bilhões de dólares, a maior da América Latina, uma das maiores do mundo. A gente quer resultados, a gente quer crescer. A gente se redescobriu aqui na forma como a gente cresce a base de usuários. Inovação. A gente inova muito. De todos nós, food lovers, já temos um assistente que está um Slack de nós, já tem mais de um ano. E uma vez que a gente está usando a AI no nosso dia a dia, é natural que a gente passe a usar também nos nossos produtos. Temos mais de 150 modelos auxiliares de inteligência artificial rodando dentro do iFood hoje. É um produto que permite você fazer a sua compra de supermercado simplesmente dando um comando de voz. Apetite constante. Apetite constante. Eu vejo bastante esse subir a barra, né? Eu faço, experimento, se ficar ruim, eu experimento que ficou ruim e sou obcecado por melhorar. Agilidade. A gente aprende muito, corrige rápido e acha o caminho do sucesso. A gente faz isso juntos e juntas, all together. A gente está com 47,3% de mulheres na liderança. Isso é empreendedorismo. Saber que a diferença quem faz é você.